Vamos dar continuidade à leitura do Romanos. Hoje eu passei o dia com dor na coluna. Eu tô na idade do condor, minha gente. Junta tudo e joga fora. Bom, mas vamos lá, né? Vamos orar para começar a ler. Pai Celestiais, por favor, verdadeiros Pai Jesus, possa estar conosco neste momento, renovando o nosso espírito, nossa fé e nossas forças, para continuar lutando, Pai, pelo mundo onde as pessoas conhecem vossos princípios, conhecem a vossa vontade, porque, infelizmente, mesmo os discípulos que viveram com Jesus não tiveram oportunidade de se ligar somente ao ensinamento de Cristo, mas tinha muita coisa do Velho Testamento e algumas vezes eles até equivocava e falava coisas que Jesus tinha já colocado de maneira diferente. Então, por favor, nos dê sabedoria para entender e nos basear mais 100% nas palavras, poucas palavras que Jesus falou, porque são essas, Pai, que edifica e mostra a segunda vinda. Te pedimos que o Senhor nos oriente e nos dê convicção para continuar lutando do vosso lado, apesar do mundo estar de cabeça para baixo. Mas sabemos que até isso, Pai, é o mexer da peneira. Que o Senhor permaneça com o justo onde quer que eles estejam. Proteja a nação brasileira, as nações justas, para que se levante um clamor verdadeiro na prática, não na palavra, mas na prática diária do vosso amor, de viver para os outros e da sinceridade, Pai, entre todos os cristãos. Para que a gente não siga homens, mas sim a Cristo. Não siga pessoas, Pai, mas sim o Messias. Te pedimos que o Senhor abençoe e permaneça aqui com cada um. Permaneça com a nação irmãs, para que quebre as barreiras e volte a ser unida. Coreia do Norte e do Sul, que os Estados Unidos se torne forte como irmão mais velho para proteger os irmãos mais novos, as nações mais novas. E esteja, Pai, os peregrinos levantando todos os irmãos religiosos lá para fazer o que eles se determinaram, uma nação para Deus que defenda a verdade sobre Deus. Te pedimos que também o Brasil se levante para o bem, que o justo se levante em cada poder, que o Senhor possa realmente limpar a terra na peneira. Que o Senhor disse que separaria o joio do trigo e depois separaria o joio bom do joio mau. E nós sabemos que estamos vivendo nessa época. Por favor, nos deixe do vosso lado, Pai, na travessia deste momento, que o Senhor possa estar conosco para que a gente espalhe a vossa verdade, o vosso amor e a prática do amor diário em nossa vida e na vida dos nossos irmãos. Permaneça com o Brasil, Senhor, a vossa pátria, onde a Mãe Mundo disse pátria celestial, por estar dentro da América Latina, celestial tem que se levantar para vós. Que o Senhor levante o justo, onde quer que eles estejam no poder federal, estadual, municipal, nas suas armadas, federal, estadual, municipal, onde tiver um justo que o Senhor levante, para que ele possa defender a nação brasileira, a soberania e o povo brasileiro, e o Senhor proteja eles e as famílias. Por favor, Senhor, toma posse, porque o Senhor é toda a honra e glória e justiça, não só amor, mas disciplina, como o Senhor disse, que disciplina aquele que amas. Te peço que o Senhor possa estar com cada um que vai assistir agora e depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Bom, o Facebook não está querendo muito que eu marque ninguém, né? Então, fica meio difícil eu conseguir marcar. Mas, vamos lá. Vamos ler. Antes de ler, eu vou pegar aqui uma frase de Jesus. Para vocês verem, não que mesmo os discípulos que compreendiam, que viveram com Jesus, eles não compreenderam muito. Ai, ai. Eu queria achar um aqui. João 15:15. Tem mais de um, né? Eu tenho que achar os outros. Um minutinho só que eu vou começar a ler, gente.
Não. Ah, Pai Celeste. Estou aqui procurando meus arquivos. Às vezes, os próprios discípulos de Jesus, eles ainda estavam tão apegados ao Velho Testamento, que eles citavam o Velho Testamento como costume, mesmo que as palavras de Jesus não sejam mais o Velho Testamento. Diferente. Ai, Deus. Meu Word hoje quer ficar em inglês, não quer. Sabe, se a gente olhar até pela oração de Jesus, a gente vai compreender quando eu começar a ler. Vamos lá. Vamos, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, se você tiver pecado, vai aumentar a graça de Deus para salvar os homens? Ele diz, de forma nenhuma, de modo algum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, se você acredita em Cristo, você tem que deixar as coisas que sabe que é errado, que é pecado, que viola a lei de Deus. Tudo que viola a lei de Deus é pecado. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, somos batizados na sua morte? Ele vai explicar, de forma que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também sabemos que nós também em novidade de vida, ou seja, eles receberam vida espiritual nova, é isso que Paulo está dizendo. Morreram porque Jesus pagou um preço para nos dar uma libertação espiritual. Porque se fomos plantados junto com ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabemos isso, que o nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não vivemos mais no pecado. Ou seja, pelo sacrifício dos ensinamentos da palavra de Jesus, o pecado tem que ser desfeito, o corpo que pratica o pecado tem que ser desfeito, e aí para não servir mais o pecado. Com ele foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. O que é servir o pecado? É servir a Satanás, é fazer a vontade dele, seguir os padrões do mundo decaído, do mundo que está dominado por Satanás. Porque aquele que está morto seja justificado do pecado, ou seja, você está morto porque você está no pecado. Ora, já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morreu a morte, não mais tem domínio sobre ele. Ou seja, Jesus foi crucificado entre os mortos, ele não desceu, foi ao sepulcro pegar as pessoas lá, entendeu? Então a morte, Satanás, que é a morte espiritual, não tem nenhum domínio sobre Jesus. Ele usou o povo para tirar o corpo físico de Jesus, mas ele não tem domínio sobre o espírito e o poder de Deus que estava em Jesus. Pois quando até morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quando vive para viver para Deus, e para viver com Deus se vive eternamente. Quando você abandona um mundo de pecado, de inveja, de falsidade, de língua solta,
E quando você para de explorar os outros, magoar o coração dos outros, você para de viver para Satanás e começa a viver para Deus, e para Deus é para sempre. Não tem retorno de dizer, ou a não ser que você volte, mas se você estiver conectado com Deus, dificilmente você vai querer voltar para o pecado. Então nós temos que viver de acordo com a vontade de Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E será que nós estamos verdadeiramente vivos? Paramos de pecar, paramos de ofender, paramos de explorar, paramos de inventar mentira? Ou nós estamos ainda agarrados às saias de Satanás, seguindo os passos e as maldades dele? Isso é uma reflexão nossa, como cristão, que temos que fazer todo dia, para que todo dia nós ressuscitemos em coisas boas e não em coisas más. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para que lhe obedecesse suas concupiscências. Ou seja, não deixa Satanás reinar no corpo que tem, né? No corpo nosso. O corpo é mortal, o espírito é eterno. Acaba com os desejos da carne, a língua ferina, falsidade, concupiscência, competição desiguais, querendo derrubar o inimigo. Você não vence quando você derruba alguém, você vence quando você, se não pode colocar para cima, deixa de lado. Mas se você faz coisas más, as coisas más voltam para você e sua casa. Isso é muito sério. Nem tampouco apresentai vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, ou seja, não use o seu corpo para praticar a iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentro dos mortos, e vossos membros a Deus como instrumento da justiça. Ou seja, pare de pecar. E mesmo que o mundo esteja morto, viva dentre os mortos para com Deus, ok? Não use seu corpo físico para pecar, sua língua para falar mal, seus pensamentos, seu corpo para adulterar, prostituir-se, fumar e etc e tal. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, a lei não salvava, só quem salvava era achar graça ao coração de Deus por estar praticando as verdades de Deus. Estar embaixo da graça de Deus. Deus achou graça, agraciou a Maria, porque ela era cheia de graça, como diz a Bíblia. Ela estava tendo, Deus olhava para ela e se alegrava. Então Deus tem que olhar para cada um de nós e se alegrar com o nosso dia a dia. Não é fácil. Pois, porque pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo algum. Não é porque você esteja seguindo, Deus está te vendo como pessoa boa, que você tem que voltar e pecar, ok? Não sabeis vós que vos apresentades por servo para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedece, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, ele fala servo, mas eu vou contestar aqui Paulo com a palavra de Jesus. Você é servo do pecado, você realmente, porque Satanás era um serafim, virou um arcanjo, então passou servo dos servos. Mas quando você obedece para a justiça, segundo as palavras de Jesus, que eu vou ler agora, não é servo mais, né? Em João, diz assim, 15, não vos sois chamados servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigo. Ele diz de amigo, outra hora diz de filho, pois tudo o que eu ouvi de meu pai eu compartilhei convosco, ou seja, as verdades de Cristo é dada para os filhos. E aí Jesus, em 1 João 3,1 diz assim, veja como é grande o amor que Deus nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, quando você conhece a verdade, como Jesus ensinou no Pai Nosso, Deus é nosso Pai, nós não somos servos de Deus. Temos que nos qualificar como filho, honrar como filho e ter atitude de filho, ok? Então, Paulo aqui estava só usando o Velho Testamento por costume, né? E para agradar aquele povo que ele estava lendo, eu li ouvindo. Mas a graça de Deus que tem sido servo do pecado, obedeceste o coração à forma da doutrina que foste entregue, ou seja, abandonou o pecado, seguiu o coração obedecendo a doutrina de Cristo que foi entregue a ele. Liberto do pecado, fosse feito servo da justiça. Na realidade, liberto do pecado, foram feitos filhos da justiça de Deus. Falo como um homem pela fraqueza de nossa carne, pois que assim como apresentarmos nossos membros para servir à imundície,
e a maldade para apresentar-vos agora membros que sirvam a justiça e a santidade. Aí você pergunta, o que é ser santo? Ser santo é você usar a santidade de Cristo. Se esforçar para amar os inimigos, amar as pessoas que te ofendem, te machucam, pelo menos perdoar. Ser santo é você querer uma vida sem pornografia, seja no celular ou na TV. Ser santo é não querer perder tempo com as coisas mudando do mundo, mas se santificar dentro das palavras de Cristo e edificar sua casa com palavra, com filmes bons, centralizados nas coisas de Deus, para que a justiça e a energia divina entre na sua casa. Quando você vai na igreja, mas na sua casa você assiste novela pornográfica, você assiste filme que não presta, assiste filmes de queda, etc., você não está chamando Deus para sua casa e ele não vai poder entrar. Quem vai entrar é o inimigo. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, vendo, porque aquilo fica gravado em nosso espírito e termina a gente sendo elevado ao nível que estamos ouvindo, na vez de ouvir as coisas de Deus. Porque quando seres servo do pecado, estás livre da justiça, ou seja, você está servo do pecado, escravo do pecado, não está dentro da justiça de Deus, porque Deus não lhe reconhece. E o que o fruto tieis, então, as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte, ou seja, quem está com pecado, termina na morte espiritual e às vezes até na morte física, ok? Esse é o problema. Mas agora, liberto do pecado e feito servo de Deus, tende o vosso fruto para a santidade, por fim da vida eterna. Gente, olhe bem que Paulo fala, sendo servo de Deus. Esse pedaço Paulo errou, porque Jesus disse que não era mais servo, eram filhos. Como ele disse, Deus nos amou tanto que nos tornou filhos. Vou ler de novo aqui embaixo, ó. Desta forma, 1 João 3,10, desta forma sabemos que não são os filhos de Deus que são filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão não procede de Deus. Então, quem são filhos de Deus? Quem ama a justiça, quem ama seu irmão. E aí no João 15,15 ele diz, não vos chameis de servo, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Certo? E aí chega em 1 João 3,1, ele diz assim, veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Então, somos filhos de Deus quando nós estamos praticando a verdade e a justiça de Deus. É isso que nós temos que entender. Nós nos qualificamos para filho de Deus quando mudamos nossa atitude de filho de Satanás, de fazer as coisas erradas para começar a fazer as coisas dentro dos princípios de Deus. Quem não conhece, mas eu não sei ler, não tem problema. Sua mente lhe diz quando você está errando, você sente. O problema é entre você sentir e praticar. Porque Satanás sabe tudo certo ou errado, mas ele não pratica. Nós temos que sentir e praticar aquilo de bom, de sagrado, de puro que conhecemos de Deus. Entende? Por isso Paulo estava equivocado aqui, me desculpa, mas é uma verdade. Porque o salário do pecado é a morte. Não tem jeito, é a morte física e Satanás agora está cobrando para levar para a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele termina com essa frase. Então, o pecado leva à morte, não só a morte espiritual, mas também a morte física. Então, vamos ter cuidado, vamos acordar para uma vida saudável espiritualmente, uma vida sem mácula, uma vida sem falsidade, sem fingimento, sem língua torpa, cortada como a da serpente, que fala do bem, mas fala do mal. Nós temos que optar por que lado queremos viver. Eu espero que todos nós desejemos viver do lado de Deus, nos esforçando para ser filhos e filhas de Deus. Porque é uma vida fácil? Não é ainda, porque o mundo ainda está com um inquilino ruim, o Satanás, os demônios, encarnado em um monte de autoridade, encarnado em um monte de gente. Mas essas pessoas estão previstas para deixar a terra. A abdução não vai acontecer, mas os filhos de Deus herdarão a terra, como Jesus prometeu. Ok? O diabo, os filhos do diabo vão descer ao inferno. Vão descer à sepultura, como também está na Bíblia. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Senhor Jesus, te agradecemos por ter deixado palavras vossas, escritas mesmo sendo ainda escrita pelos vossos apóstolos e discípulos, como Mateus, Marcos e Lucas, e também João.
mas te pedimos que o Senhor possa elevar nossa mente e nosso coração, compreendendo que nós temos que mudar de atitude para adquirir característica vossa, característica da segunda vinda do Messias, quando o terceiro Adão e a primeira Eva estará sobre a terra, como o Senhor diz, quando tudo isso estiver acontecendo, já estaria a terra. Que nós possamos, Pai, cada dia mais nos qualificar para ser seguidores, não só, mas filhos vossos obedientes, que o Senhor nos dê força mental e espiritual para isso. Nós sabemos também, Pai, quem duvidar pode pedir diretamente a Jesus que lhe revele sobre o Messias da segunda vinda. Ele teve um trabalho imenso de tirar as pessoas de um Velho Testamento para colocar no Novo. Quando revelou a 200 pessoas em sonho, lá na Palestina, que ele é o Messias que eles esperavam. Então, que agora esse trabalho seja para o Senhor da segunda vinda. Te agradecemos por nós estarmos vivendo nos últimos dias, sabemos que mesmo assim é um tempo turbulento, mas se nós estivermos nos esforçando para estar do vosso lado, nós conseguiremos, Pai, vencer as dificuldades, as barreiras, os obstáculos, porque o Senhor estará conosco, segurando em vossas mãos, sem soltar, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em cada vida, em nossas vidas, na vida daquelas pessoas que estão contigo, para que ela não esqueça que não é do mundo, porque o mundo dá e toma, e o Senhor, quando dá, o Senhor não toma. Só nós podemos devolver ou perder, e que nós não viemos perder nenhuma bênção dada por vós. Que nossa vida possa ser digna aos vossos olhos, aos vossos desejos. Pai Celestiais, por favor, abençoe a todos que estão assistindo agora e que vão assistir depois. Proteja nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Proteja nossos filhos, descendentes, Pai, desde o nosso filho, netos, bisnetos, todas as nossas descendências. E esteja com os filhos daquelas pessoas que nos pedem oração todos os dias, que o Senhor possa guiá-los de volta a vós. E que a casa se torne santa, para que o Senhor assim habite. Te pedimos, te agradecemos em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Gente, nós estamos vivendo uma era terrível. E se nós não mudarmos de atitude, nós vamos perder muita coisa. As pessoas estão indo assim, ó, rapidamente. Se nós temos um projeto de ajudar a nossa descendência, de educar, mude seus atos para os atos de Deus. Deus não pode fazer isso por você, nem por mim, só nós podemos. Então, eu espero que Deus possa abençoar e dar força para que cada um de nós possamos mudar nossas atitudes todos os dias para nos tornar dignos do título Filhos e Filhas de Deus. Uma boa noite a todos, eu espero voltar amanhã.